A superfície terrestre é constantemente monitorada. Os satélites que ficam na órbita do nosso planeta fornecem imagens que permitem, por exemplo, acompanhar os índices de desflorestamento na Amazônia. Assim, é possível fazer um comparativo de dados de uma determinada área em períodos diferentes. Como as informações são interpretadas através de programas de computador, esse procedimento é chamado de processamento digital de imagens, ou PDI. As imagens de satélites coloridas são constituídas por 3 canais de cor chamados de sistema RGB, Red, Green and Blue. A partir da combinação dessas bandas espectrais, as imagens ganham uma composição colorida. Vermelho, verde e azul são chamados de cores primárias. Da mistura de 2 cores primárias surgem as cores secundárias, como ciano, magenta e amarelo. E a partir das cores secundárias, é possível obter inúmeras combinações de tonalidades. Como os satélites produzem uma grande quantidade de informações, a interpretação dessas imagens se torna mais prática através do sistema RGB. Depois que a composição colorida está pronta, o próximo passo dentro do PDI é fazer o contraste da imagem. Esse processo destaca as características de interesse e dá mais qualidade visual à imagem a partir dos intervalos de níveis de cinza. Para isso é utilizado um histograma, também chamado de diagrama das frequências. É uma representação gráfica que agrupa dados em classes homogêneas. Algumas funções matemáticas definem cada tipo de histograma. No realce linear, quanto maior a inclinação da reta, maior é o realce. O realce raiz quadrada é usado para realçar áreas escuras. Assim, quanto maior a inclinação da curva, mais os valores são clareados. No realce quadrado, as áreas claras da imagem ganham realce. Quanto maior a inclinação da curva, maior o clareamento. No realce inverso, os valores do histograma são alterados drasticamente, escurecendo áreas claras e clareando as áreas escuras. E no realce equalizar, o histograma da imagem de saída fica bem parecido com um histograma uniforme. O registro é um processo que faz a correção geométrica da imagem, ajustando as distorções espaciais. Os dados passam a ter um sistema de referência espacial, escala e projeção, que são propriedades cartográficas. Para fazer os ajustes, são usados polinômios de primeira, segunda ou terceira ordem. Quanto maior a ordem, maior o nível de distorção. É um processo baseado em cálculos matemáticos, que envolvem coordenadas geográficas com linhas e colunas. Em uma imagem é preciso definir os pontos de controle: estradas, pontes, edificações, praças, áreas de fazendas, drenagens. São pontos que podem ser considerados, pois não mudam em um curto espaço de tempo. Esses pontos são importantes porque é o correto posicionamento deles que dará a qualidade do seu registro. O processo de reamostragem usa informações da escala de cinza para definir as tonalidades que vão compor a imagem corrigida. A reamostragem pode ser feita de várias maneiras. Método do vizinho mais próximo. Pixels mais próximos tendem a ter informações semelhantes. Nesse método, os valores dos pixels da saída são originais e não sofrem alterações nos níveis digitais, sendo um método bom para a posterior aplicação de classificação automática. Porém, como a imagem não é suavizada, alguns valores podem ser perdidos ou duplicados. Método bilinear é baseado na distância média ponderada dos 4 pixels localizados ao redor do pixel central de saída. Método cúbico leva em consideração a distância média ponderada dos 9 pixels localizados ao redor do pixel central de saída. Tanto no método bilinear quanto no cúbico, a imagem é suavizada e os valores dos pixels de saída são modificados. Ambos têm suas especificidades e uso dentro do sensoriamento remoto. Segmentação. A imagem é fragmentada em unidades homogêneas, considerando o nível de cinza dos pixels, a forma, a textura, o contraste e algumas variáveis matemáticas. O crescimento de regiões usa a técnica de agregação, agrupando os pixels por grau de similaridade ou pelo tamanho estabelecido para a região através da distância euclidiana.
Já o método de Baatz gera um nível de imagem com objetos criados a partir da fusão de pixels de acordo com critérios de homogeneidade, que estão estabelecidos a partir da combinação das propriedades espectrais, cor e forma dos objetos, que é subdividida em compacidade e suavidade. Outro parâmetro importante é a escala, que determina a média do tamanho do objeto a ser criado. O próximo passo no processamento digital de imagem é a classificação. Esse processo envolve o reconhecimento dos padrões e pode ser feito através de cores ou por limiares de pixels. Assim, é possível diferenciar áreas de floresta das áreas de solo exposto, por exemplo. A classificação pode ser supervisionada, onde o usuário dispõe de amostras para treinar o algoritmo e, assim, identificar cada classe de interesse, ou não supervisionada, onde as classes são reconhecidas por algoritmos sem a necessidade de amostras. A classificação pode ser feita pixel a pixel, usando as informações espectrais de forma isolada, ou por regiões, usando as informações espectrais de cada pixel e dos grupos de pixel das regiões, criando um valor médio entre eles. Modelo linear de mistura espectral. É um modelo no qual o valor do pixel em qualquer banda espectral é considerado como a combinação linear da resposta de cada componente dentro do pixel. As imagens de satélites possuem uma resolução espacial definida. Um único pixel pode conter várias informações de diferentes alvos terrestres. Então, é preciso identificar os elementos que estão misturados dentro desse pixel, dividindo a imagem nas frações água, solo e vegetação. Essa é a função do modelo linear de mistura espectral. Os tons de cinza variam de 0 a 1 nas imagens resultantes do processo e podem ser reamostradas para 0 a 255. Quanto mais o valor do pixel na fração fica próximo de 0, mais distante ele está do alvo a ser mapeado. E quanto mais próxima de 1 ou 255, mais próxima do alvo em questão. Todas essas informações são essenciais no processo de monitoramento da floresta.